pandemia do novo coronavírus tem impactado a vida de toda a população. E são diversas áreas que acabam sofrendo e tendo essa rotina alterada. E esse vai ser o assunto do podcast Direto ao Ponto, comandado por mim, Maureen Xavier, que hoje vai focar nessas alterações provocadas na cultura. E fique conosco, porque vai ter muita dica de quem está em casa. Hoje a gente está com a participação especial do editor de cultura, Luiz Gonzaga. Tudo bom, Gonzaga? Tudo bem, estamos aqui, apesar da pandemia, estamos aqui para falar da cultura. Exatamente. Os últimos dias, né, mais ou menos as últimas 2 semanas, basicamente, a gente tem passado por essa avalanche de acontecimentos relacionados à pandemia do coronavírus, né? E a gente tem incentivado muito e reforçado o discurso que uma das maneiras de evitar o contágio é que as pessoas que podem fiquem em casa. E ficar em casa, às vezes, também não é muito simples com esse noticiário que tem sido constante e muito relevante para as informações das pessoas. E a gente decidiu, então, hoje fazer um apanhado sobre como têm sido os impactos na área da cultura. Porque a gente acompanhou, assim, conforme foram aumentando as restrições, o esvaziamento da agenda cultural, né? Os cinemas estão fechados, muitos shows foram cancelados e adiados. Tem até algumas dicas e orientações que a gente pode passar, né, Gonzaga? Pro pessoal, por exemplo, que já tinha comprado ingresso, tem muitas orientações que as pessoas entrem em contato e verifiquem se vai ter uma nova data do show prevista ou se dá para buscar o ressarcimento do valor, que são questões que vão estar presentes aí nos próximos períodos. Mas a gente também tem acompanhado algumas iniciativas, a gente chega a ser quase um misto, né, falar assim de um pouco de alegria no meio disso tudo, mas a gente tem acompanhado pelas redes sociais diversas iniciativas, plataformas que têm disponibilizado o seu conteúdo, canais pagos também disponibilizando a sua programação para o pessoal conseguir aí se entreter um pouco com cultura, porque cultura também às vezes ameniza um pouco esse momento de tensão e de ansiedade. Às vezes é meio difícil conseguir se concentrar. E foi pensando nisso, de uma das iniciativas, diversos cantores têm feito verdadeiros shows pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, e é disso que a gente vai falar um pouco agora. Gonzaga, nos conta um pouco qual é a iniciativa que vai começar nessa sexta-feira, é isso? Exatamente. Nós, a partir do exemplo e também de sacações assim, nossas, conversas com músicos, a gente resolveu fazer um festival. Peguei o nome, a gente batizou de uma coisa que o Arnaldo Antunes é pródigo, que fez o famoso DVD, aquele antigo, tem uns 15 anos, acho esse DVD, não sei, ao vivo lá em casa. Então, o CP ao vivo lá em casa. Nós vamos estar a partir de sexta-feira, às 18 horas, as 2 primeiras atrações. Nós já temos mais de 30 atrações confirmadas daqui, do centro do país, mas as 2 primeiras atrações que nós fechamos, se não houver nada, se não houver nenhuma nova contratempo, serão o Serginho Moá e o Antônio Villeroy, estarão às 18 horas, um às 18, outros às 18h30, na sexta-feira, na sexta-feira 27, às 18 horas. E o objetivo é esse, é manter, a fórmula vai ser assim, vai ser um pocket show, assim, de uns 27 minutos, mas eles vão dar o recado também, porque o nosso objetivo é que eles falem, né, onde estão em casa, se estavam em viagem e pararam por lá. Nós vamos ter músicos de fora também, músicos brasileiros que estão fora. O Adriano Trindade está morando na Alemanha, o Emmanuel Twigny, que já foi, o Ronan Parrijan, que ele tem 2 nomes, que já foi o adido cultural da França, que vai colaborar. Ele prometeu música inédita, ele faz músicas na hora, ele tem uns ampliadores lá, uns programas, vai fazer. Então, assim, é muito interessante. E temos atrações nacionais, o pessoal que representa o Biquíni Cavadão e também a Isabela Taviani já confirmaram presença. Os nossos aqui, né, em Lisboa, Adriana Defente, o Rodrigo Nassif, Marcelo Delacroix, Arthur de Faria. Eu não vou enumerar só os nomes, mas querer dizer
dizer que isso é o que está mantendo vivo. E em outras áreas, que a Maura daqui a pouco, com a sua esperteza, com a sua vivacidade intelectual, vai me perguntar, né? Mas exatamente sobre que todos estão se organizando, exatamente, primeiro, para esses festivais tem um pouco dessa coisa da doação, assim, de que alguém pode colaborar quando estiver ao vivo, ou falar dos financiamentos coletivos. O nosso, especificamente, as pessoas naquele recado vão falar se tem um financiamento coletivo, como estão se organizando, se estão recomendando as pessoas comprarem uma musiquinha que for ali um 0,99 ali do iTunes, ou ouvirem mais no Spotify, ouvirem indefinidamente as músicas dos nossos artistas, os nossos que eu chamo os gaúchos, né, para que possa render um pouquinho de grana para eles. Enfim, esse festival não tem prazo para acabar, provavelmente será todo ao vivo, talvez fim de semana tenha alguma coisa gravada por causa das nossas estruturas, e nós queremos isso, fazer também a roda girar. Tava conversando com um produtor agora, o Bruno Melo, que faz o Circuito Orelhas, ele também tá bolando vai me passar daqui a pouco material. Nós temos o Ziriguidum em casa, eu tô falando sem parar, mas aqui... Mas imagina, essa é a ideia, até pelo fato de que é uma oportunidade, né? A gente pode acompanhar essa situação de várias maneiras, né? Olhando o copo vazio ou o copo cheio. Eu prefiro ter uma visão mais otimista, né? Então, quer dizer, acaba sendo até uma oportunidade de a gente conhecer talentos daqui, né? Que muitas vezes na correria do dia a dia a gente acaba atropelando, acaba ignorando, e valorizar projetos e iniciativas super bacanas. A gente, nesse momento que muitas vezes a área da cultura é tão criticada e estigmatizada, vamos dizer assim, é importante a gente conhecer e valorizar também o que é nosso, o que é produzido aqui, e que às vezes não ganha uma visibilidade muito grande porque tem alguns outros concorrentes, vamos dizer assim, mais conhecidos. Então acaba sendo uma oportunidade, mas manda todas as dicas que puder. Não, o Ziriguidum em casa é muito legal. Tem, um deles é meu, assim, conhecido, amigo, já entrevistei algumas vezes, é o Cláudio Lins, o filho do Ivan Lins. Ele junto com o Beto Feitosa, jornalista do site Ziriguidum, eles estão fazendo a segunda edição. O festival já teve um festival online, que é o Ziriguidum em casa, e ele começa nessa quinta, dia 26, com várias atrações, assim, que o Ziriguidum tem mais contato, e dois grandes nomes da quinta-feira são o João Senise e o próprio Cláudio Lins, com shows às 20h30. Ele vai ser das 17 às 22 horas as transmissões vão ser feitas ao vivo da rede social de cada artista, e as informações são no www.ziriguidum, acho que todo mundo sabe como escreve, mas ziriguidum.com. E também temos o Biquíni Cavadão, estará lá o Gilson Peranzetta, o nosso grande e também a Lan é outra atração. Lúcio Mauro Filho também tem essa coisa meio musical e também poder falar. Tem a Laura Finocchiaro, que é gaúcha, mora em São Paulo, Rodrigo Veloso, o Jairzinho, né, Jair Oliveira, a Isabela Taviani também tá lá, Rea Degas, que é gaúcha, mas também tá lá pra cima. Então, assim, tem o Festival Música de Casa, que tem atrações todos os dias às 21 horas, tem 4 atrações também nessa linha, meia hora, um pouquinho mais, e o Música em Casa, que é da Universal Music e da GTS, que daí tem uma programação mais aberta, assim, tem muita coisa eletrônica também, mas tem Paula Fernandes, Rodrigo Suricato, Tropiquilás, Felipe Vilela, um monte de gente. São várias iniciativas. Maureen, realmente muito bacana, né? Quando a gente vê, eu acho que no mundo da cultura sempre existe crise. A gente nem falou ainda do pessoal, eu conheço muito o pessoal do teatro aqui, tive muita ligação, tenho muita ligação com o pessoal do teatro, apesar de não ser a minha área de cobertura mais específica, porque a gente faz de tudo, né? Mas o pessoal do teatro, se tu não tem bilheteria, se tu não tem produção inscrita em edital, tu realmente não tem um patrocínio direto, um fomento, não tem. Então o pessoal realmente, a gente está fazendo esse da música, mas estamos atentos, estamos fazendo matérias sobre o pessoal do teatro, que muitas temporadas estavam iniciando e realmente pararam, né? Mas por que eu falo isso? Nós não podemos ficar nesse momento, precisamos ficar juntos, né? E tentar divulgar cada vez mais. Juntos e separados, né? Juntos e separados, juntos, né? Todo mundo juntos na mesma batida, separados cada um na sua casa, mas exatamente essa acaba sendo uma maneira de entretenimento, mas cultura também ajuda
né, a refrescar, ajuda a desligar. Eu acho, de uma certa maneira, a gente comentava um pouco antes do início desse podcast que como anda difícil esses últimos dias, concentração, assim, né, o noticiário, mas também tudo isso que está acontecendo, essa ansiedade que dá das perspectivas de quanto tempo será, de qual vai ser o próximo passo. Então, a gente conseguia, assim, dar uma desopilada positiva ouvindo uma música. E eu estava comentando aqui das iniciativas, tem pelas redes sociais, enfim, fica a minha dica do pessoal procurar suas bandas mais prediletas, conhecidas ou não. Todos eles, pelo menos a maioria, tem seus próprios perfis nas redes sociais e estão compartilhando e estão divulgando. E também só queria fazer um registro, porque agora me lembrei, que tem aqueles anônimos, né? A gente viu muito nas redes sociais daquele pessoal que vai pra janela cantar, por exemplo, ou vai tocar uma música, alguma coisa assim. Eu sou privilegiada porque eu tenho um vizinho saxofonista, então de manhã, todo dia ele vai lá e treina uma música. Hoje, ocasionalmente, ele até estava tocando Garota de Ipanema, muito bem, e acaba sendo, né, uma maneira assim de distração coletiva, né, e de sair. E outro movimento que também o pessoal nas redes sociais pode procurar, né, normalmente tá pipocando ali fácil, são como é que é? As músicas nas janelas. Sim. Em que os vizinhos realmente estão cantando as mesmas músicas, compartilham no mesmo horário. A gente teve na semana passada, por exemplo, o pessoal cantando Evidências, aquela música assim que tu pode abrir o pulmão, sabe, pra cantar alto. Sim. E enfim, a gente tem falado muito de notícias pesadas, notícias difíceis, então acaba sendo um alento no meio disso tudo, mas continue, Gonzaga. Não, mas por isso, vocês, as pessoas que vão ouvir o nosso podcast, estão nos ouvindo, e o Direto ao Ponto é muito, tem essa flexibilidade agora muito mais, né? Mas ficar em casa, a quarentena é uma situação difícil. Conheço pessoas, assim, converso com pessoas já no início iam começar a arrumar as gavetas, arrumar as coisas, faxinar, não sei o quê. Daqui a pouco tu fica... Só que ao mesmo tempo, puxando pro lado existencialista da coisa, né? A gente... tá se voltando para si mesmo. É um momento bem importante, porque o momento estava muito... Ao mesmo tempo que tu tem conexão com o resto do mundo, tu consegue te voltar para ti mesmo. Priva-te um pouco de liberdade, mas ganha um conhecimento. Cada vez que tu reduz um pouco, te fecha em si, tu acaba ganhando um conhecimento maior sobre a própria existência, né? Acho muito importante esse período, apesar de não querer... Exatamente. A gente gostaria de pontuar bem, porque nós não estamos aqui como se estivesse celebrando esse momento. Não é essa a intenção, ao contrário, a intenção é exatamente tentar passar esse período de uma maneira mais, vamos dizer assim, agradável, apesar de todas as dificuldades. E daí eu ia aproveitar e fazer aquele pitaco, né? É aquele momento da gente olhar para as nossas prateleiras e olhar para as nossas estantes com aqueles livros que a gente nunca tem tempo de pegar. Talvez seja uma aventura interessante lá, daquela mexidinha, e daqui a pouco também ler e passar para frente, ou ler e compartilhar com os outros colegas. A gente já vai falar de dicas daqui a pouco, mas é um momento também para fazer essa, vamos dizer assim, essa atualização cultural. Gonzaga, tu acha que sim? Acho que sim, e acho que há uma proporção, e agora eu vou falar empiricamente, mas todos que eu conheço que têm grandes bibliotecas não leram, assim, no máximo a metade dos livros que tem, né? Assim, então eu acho que tá na hora, ou de repente, como a Maureen falou, né? Ou tu lê os livros que tem, ou passa adiante, e trabalha muito essa ideia de que e disseminar isso, porque agora, com esse período, quem está evitando o coronavírus, assim, só ouvir as coisas, ou ver, vai ter que ir em alguma atividade que seja mais lúdica, que seja mais de pensamento, e aí tá ali o livro, né? Então eu acho que o livro ganha. A gente também está fazendo algumas matérias sobre algumas alternativas de livrarias, mas as livrarias, algumas estão vendendo bem virtualmente, assim, né? As pessoas começaram... Os e-books têm sido uma oportunidade, né? Muito... agora vai ser o momento da oportunidade de a gente saber como é que os e-books vão se comportar, né? Sim. Alguns anos atrás se falava muito, eles vieram para destruir os livros de papéis. Não foi exatamente esse movimento que aconteceu. Os livros de papéis continuam, mas acaba, né, nesse momento de confinamento, talvez sendo até alguma alternativa, e daí deles marcarem a sua posição, quebrarem algumas barreiras, até preconceitos, e o pessoal começar
acessar também virtualmente, se as condições permitem, é uma oportunidade. Sim, é verdade. E até, tu não introduziu o assunto, mas eu acho que aqui a gente está falando no ar, né? Mas nas conversas de bastidores sempre com o Maureen, a gente sempre falava de séries, né? Assim, e agora eu tinha curiosidade, mas eu não sei se eu vou inverter a entrevista aqui, né? Não, a gente é um bate-papo, passamos, né, pela música, chegamos nos livros, agora a gente vai cair naquela parte que é terrível. Aquela que é normal, que eu, inclusive, tô meio afastado. Eu tava falando pra Maureen, que ela pediu dicas aí pro pessoal, que vocês vão ouvir dicas assim do que recomendam, mas nos últimos dias eu só vi episódios de coisas que tem a ver com pandemia. Uma, já dou a dica no ar aqui, é da série Explicando no Netflix, eu acho que é o 7º episódio da 2ª temporada, é a próxima pandemia. Os caras fizeram em 2019, chamam a doença, a Disease X, né? A doença X é aquela que vai espalhar pelo mundo e não vamos ter como controlar. E aí partem das pandemias desde a história, né, da gripe espanhola, as anteriores, século VI, século XIV e etc. Todas as grandes pandemias, e aí até a SARS, que foi uma epidemia que foi grande, mas rápida, e aí passam pela H1N1 e outras menores, e fazendo gráficos a série é 20 minutinhos, assim, e aí agora a Netflix disponibilizou uma chamada Pandemia. Eu vi um primeiro episódio, aí ele trata de saúde pública e relação de imigrantes também, assim, as gripes, os acessos. Tem pessoas as pessoas que querem tratar a moda antiga, assim, que não querem nada artificial, então não querem remédios, não querem vacinas. É uma série muito interessante chamada Pandemia. Enfim, as pessoas querem sair do assunto, mas a gente acaba ficando no mesmo. Às vezes essa parte da ficção, eu acho que de uma certa maneira ela ajuda. Ajuda, assim, naquela coisa um pouco distante, porque esse caso específico a gente pode se cuidar para poder enfrentar esse período, né? Diferente, não temos zumbis por aí. A gente estava comentando, pois é, né? Não. Eu que sou uma fã dos zumbis, né? E tô assistindo Fear the Walking Dead. Exato. Tinha parado na primeira temporada, agora voltei. Tô assistindo um pouco mais avançado, mas outra série que eu peguei, assim, que é meio sobrenatural, que é o Outsider, que é da HBO. 10 episódios, gostei que ela tem um clima, ela tem aquela coisa assim, aquela aura, então ela te envolve assim, tu quer descobrir o final, bem lançamento recente, e dicas é o que não falta em todas as plataformas, né, e a gente está vivendo essa mudança também nesse mercado de maneiras de consumo de cultura, então quer dizer, as suas plataformas têm disponibilizado diversos produtos, e como elas são diversas, né? Dá para atender um pouco de todos os gostos. Eu quero agradecer a participação do Gonzaga. Muito obrigada, Gonzaga. E eu quero que tu deixe o serviço para o pessoal acompanhar os shows. Como é que o pessoal pode acompanhar isso? A partir dessa sexta, 27 às 18 horas, um pouquinho antes, você fica ligado no Twitter, no Facebook e no YouTube do Correio do Povo. O YouTube do Correio do Povo é o Cepovo Play, que você sabe, Twitter e Facebook é Correio do Povo mesmo. Você fica ligado, dia 27 agora, às 18 horas, CP ao vivo lá em casa, o Festival Online de Música do Correio do Povo. A gente vai aproveitando aqui, encerrando, agradecer a edição do Pedro Bastos, a captação de áudio de Israel Mesquita, e é como a gente pensou, assim, já que você que pode ficar em casa e tá tomando todos os cuidados necessários, alguns colegas da Rádio Guaíba e do Correio do Povo deixaram algumas dicas, então segue lá na escuta. Meu nome é Alina Souza, fotógrafa do Correio do Povo, e a minha indicação de leitura em tempos de coronavírus é o livro A Peste, do Camus, porque ele traz toda uma reflexão de como uma doença de repente interfere, impacta no cotidiano de uma população que até então estava acostumada com a zona de conforto, com a tranquilidade, como essa doença mexe com sentimentos mais profundos, gera tensão, medo do isolamento, como isso interfere em relações econômicas, políticas, e como a mídia trabalha o contexto da doença, a mídia antiga, né? Porque é um livro antigo, mas que se adequa exatamente ao momento que nós estamos vivendo agora. E esse livro, ao contrário de gerar pânico, ele tá me provocando discernimento
sobre os sentimentos dos seres humanos. Eu super indico, eu tô apaixonada, eu ainda não terminei, mas tô louca pra terminar, e fica a minha dica, né, pra gente refletir sobre esses tempos que são tão difíceis, mas unidos a gente vai conseguir vencer. Fica a dica. Aqui é Camila Diesel, apresentadora e repórter na Rádio Guaíba, e em tempos de isolamento, muitos eventos culturais acabaram sendo cancelados ou adiados, mas existe a possibilidade de eventos online que estão acontecendo, principalmente nas redes sociais de artistas e grupos. Eu vou falar hoje sobre o Festival Música de Casa, que está reunindo 40 artistas, sempre com 4 atrações musicais por dia, sempre a partir das 9 da noite. O festival já começou e segue durante todo o mês de abril, sempre às 9. Para ter acesso ao festival, é só entrar lá na página do Facebook, Festival Música de Casa, e o link sempre é disponibilizado na fanpage. Tá aí minha dica, então, para passar esses dias de isolamento com muita cultura. Oi Maureen, oi ouvintes, tudo bem? Eu sou Eduardo Amaral, eu sou repórter da editoria geral do Correio do Povo, e para esse momento de quarentena eu vou compartilhar primeiro os livros que eu estou lendo neste momento. Agora eu estou lendo 2 livros ao mesmo tempo, que é o primeiro volume da coleção Getúlio, do Lira Neto, e o livro Além da Invisibilidade, que é do escritor gaúcho Marcos Vinícius de Freitas Rosa. Esse segundo livro conta um pouco a história das pessoas negras em Porto Alegre, e é um livro que eu estou lendo neste momento. Mas também acho que para esse momento de coronavírus, de quarentena, é legal ler outras coisas, como por exemplo, a minha indicação é Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Em matéria de cinema, minha indicação fica hoje por Teses de um Homicídio, um filme argentino do Ricardo Darín, que até bem pouco tempo tinha na Netflix. Agora eu sinceramente não sei se ainda está no catálogo. Bom, eu espero ter ajudado, e nesse momento de quarentena e de se preservar, que essas dicas sejam interessantes e bacanas para vocês que vão ficar em casa. Um abraço. Opa, tudo bem? Meu nome é Henrique Massaro, eu sou do Correio do Povo, e para esse período de quarentena eu gostaria de indicar o álbum We Don't Need to Whisper, da banda Angels and Airwaves. Esse primeiro disco dessa banda de rock alternativo fala um pouco sobre o clima de desolação durante a guerra do Iraque, e de alguma forma isso faz bastante sentido para esse período que a gente está vivendo por causa dessa pandemia do novo coronavírus. E para esse período de quarentena eu gostaria de indicar a série Peaky Blinders, que está disponível na Netflix. Por enquanto são 5 temporadas, e resumidamente ela fala sobre a ascensão de uma gangue de Birmingham, no interior da Inglaterra, durante o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. É imperdível. Oi gente, aqui é a Jéssica Moraes, repórter da Rádio Guaíba, e eu quero indicar para vocês não uma, mas diversas séries. Convido-os a acessar guaíba.com.br, o blog de séries, que recentemente eu fiz uma publicação com indicações do pessoal do Twitter e do Instagram, com mais de 20 produções para assistir nesse período mais reservado de isolamento que a gente está em casa. Tem séries de todos os tipos, tem comédia, tem drama, terror, policial, para todos os gostos, e quem quiser acompanhar também pode conferir lá outras críticas e dicas que eu repasso semanalmente, agora um pouco mais frequente até para o pessoal que acompanha. A última que tá lá é sobre a série O Assassino de Valhalla, uma série islandesa da busca por um serial killer, com 8 episódios, bem curtinha, dá para maratonar. Fica a dica, em guaiba.com.br, o blog de séries. Olá, eu sou a Lu Cardoso, repórter do site do Correio do Povo, e a minha dica para você aproveitar a quarentena é o DVD Hello Mundo, da Ludmilla, que está disponível na íntegra no YouTube, para você ter uma companhia musical para faxinar, trabalhar ou fazer qualquer coisa que você esteja fazendo em casa neste período para desopilar. Era isso. Meu nome é Luciana Vicente, do Correio do Povo, e a dica é rever os filmes de Jorge Furtado, como Meu Tio Matou um Cara.
A Casa de Cinema de Porto Alegre liberou para visualização por streaming 20 filmes e programas de TV produzidos em seus 32 anos de atividade, incluindo o citado de Jorge Furtado. Além da boa narrativa, as gravações do longa-metragem foram feitas em Porto Alegre. Oi, eu sou o Marcos Santuário, editor de cultura e crítico de cinema do Correio do Povo. Recomendo para você o filme O Menino que Descobriu o Vento. Está nas plataformas digitais. Ele é dirigido pelo Chiwetel Ejiofor, que também atua. Inspirado por um livro de ciências, o garoto cria uma turbina eólica para salvar um vilarejo da fome, baseado em fatos reais, em momento de muita solidariedade. Vai lá, O Menino que Descobriu o Vento, um filme dica para você. Olá, aqui quem está falando é o Lucas Rivas, repórter e apresentador da Rádio Guaíba. Neste momento de caos, em meio à pandemia do coronavírus, sabemos que muitas pessoas estão trabalhando direto de suas residências, estão em isolamento social, respeitando as recomendações sanitárias. E neste momento tão cinza, é sempre bom trazer luz e cores para enfrentarmos o dia a dia. Uma boa dica, é claro, é assistir a um bom filme. Indico Dois Papas no Netflix. Filme lindo, tocante, reflexivo e necessário para os dias de hoje. A mensagem de coletivo e amor ao próximo, assim como o perdão, são patentes na película e vão servir muito para melhorarmos como seres humanos, ainda mais quando vencermos esta pandemia. Em tempo, não recomendo assistir ao filme sul-coreano Flu, pois trata de uma epidemia erosiva, ou seja, um filme totalmente desnecessário neste tempo, onde a saúde mental é crucial para seguirmos em frente.